O que foi a economia do escambo? Por qual motivo a moeda prevaleceu? Quais são as funções da moeda? O que foi a dupla coincidência de desejo e como o surgimento da moeda fez essa característica desaparecer? Sabemos que o homem utilizou, há muitos anos atrás, a prática do escambo. Essa prática era definida pela troca de objetos ou de serviços, e isso não envolvia nenhum sistema monetário. Na história da humanidade, o sistema de troca foi exercido pela primeira vez 6.000 anos antes de Cristo. Tal feito deve-se aos povos da Mesopotâmia, mais especificamente os fenícios, os quais buscavam adquirir novas iguarias. No Brasil, o escambo foi intensificado durante o contexto da colonização, inicialmente com a exploração do pau-brasil. Os indígenas cortavam as árvores e carregavam seus troncos até as caravelas portuguesas. Em troca, recebiam objetos de baixo valor, tais como espelhos, apitos e outras bugigangas. Dito de outra forma, o escambo representou um modo de troca entre bens ou serviços com base na necessidade de cada cidadão. A dinâmica funcionava mais ou menos dessa forma. João precisava de arroz e Paulo de feijão. Para a sorte de ambos, cada um tinha o bem que o outro necessitava, e assim realizavam uma troca. Infelizmente, essa forma de comércio apresentava diversos empecilhos, tais como não podia ser exercido em larga escala e era necessário que o bem ou serviço ofertado fosse objeto de desejo de outra ou de outras pessoas. Ou seja, o escambo dependia da dupla coincidência de desejos. Com o avanço das atividades produtivas, com o crescimento das civilizações e a expansão do conteúdo, um novo modo de troca se fazia necessário, especialmente quando o volume de bens e serviços circulava em grande proporção. O surgimento da moeda foi essencial para que ocorresse trocas comerciais em elevada escala. Diferente do escambo, a negociação exercida com a utilização da moeda tinha que encontrar um comprador para os bens ou serviços ofertados pela figura do vendedor. Dessa forma, o vendedor deveria embolsar o dinheiro e adquirir bens que lhe fosse mais conveniente, no momento que lhe agradasse, pois a moeda é transferível e adiável. Muitos estudiosos afirmam que as civilizações complexas nunca teriam surgido sem a facilidade de troca que a moeda permite. Em paralelo, o homem passou a praticar o sedentarismo em detrimento do nomadismo. Associado a esse novo modo de vida, o homem se fixou à terra e passou a produzir em maior escala, buscando diversificar essa produção, objetivando atender às necessidades de novos padrões de vida. Com esses novos grupos, as sociedades sedentárias passam-se a existir novas funções definidas na economia, a especialização do trabalho, ou seja, a vida e a atividade econômica tornaram-se mais complexas. A produção diversificou-se com a criação de instrumentos de trabalho, utensílios e itens exigidos pelos novos padrões de vida e de trabalho, já que a sociedade possuía, mesmo que em estágio primitivo, novas funções: guerreiros, carpinteiros, ferreiros, artesãos, pastores, sacerdotes e etc. Gradativamente, adotaram-se nas economias processos mais indiretos de pagamento, objetivando separar o momento da compra do momento da venda, diferente do que acontecia nas economias de escambo. No decorrer do processo de evolução das trocas comerciais, alguns itens foram escolhidos como os intermediários de troca, e assim como medida e reserva de valor, a depender da região e do contexto histórico, as sociedades definiam o melhor instrumento monetário para desenvolver a função de meio de troca. Com o tempo, o papel moeda surgiu e esse momento deve-se à dificuldade de transporte que a moeda metálica representava para seus detentores, especialmente moedas de ouro. Essas geravam insegurança ao ser transportadas.
Tais dificuldades destacaram a necessidade de depositar essas moedas em casa de custódia, ou seja, em ourives. Em troca, seus detentores recebiam certificados de depósito. Esses certificados de depósito possuíam laço e a qualquer momento poderiam ser convertidos em moeda. As casas de custódia perceberam que a conversibilidade dos certificados em moeda não ocorriam ao mesmo tempo pelos seus detentores, bem como novos depósitos eram sempre realizados. Isso possibilitou aos custodiantes a emissão de certificados sem laço. Tal feito deu origem à moeda fiduciária e atividade bancária. A emissão de certificados superiores aos estoques de metais preciosos possibilitava aos emissores a realização de operações lucrativas, que variavam desde a compra e a venda desses papéis, bem como a concessão de empréstimo que rendiam juros. Com a evolução da atividade bancária, a moeda escritural surgiu. Essa passou a ser representada pelos depósitos à vista realizados juntos aos bancos. Os mesmos ficavam à disposição dos seus respectivos depositantes. Atualmente, a moeda escritural representa o meio de pagamento que, em geral, pode ser exercido por cartões eletrônicos, transferências bancárias, TEDs e DOCs, boletos de cobrança, PIX, entre outros. Outras formas avançadas de moeda são transacionadas na atualidade. São as denominadas criptomoedas. São moedas digitais. Essas são gerenciadas através da internet e, por definição, não são palpáveis. O desenvolvimento da moeda viabilizou as transações comerciais no decorrer do desenvolvimento da humanidade. Com o tempo, o homem percebeu que era possível utilizar um instrumento de troca para todas as transações monetárias existentes e que, numa mesma escala de importância, esse mesmo meio de troca poderia discriminar os preços dos bens e serviços existentes na economia. Nesse contexto, duas principais funções da moeda podem ser destacadas: intermediária de trocas, o meio de pagamento, e unidade de conta. Existe uma terceira função para a moeda e essa permite o ser humano guardar moeda. Hoje, para adquirir bens do futuro, essa função é chamada de reserva de valor. Você acredita que o surgimento da moeda foi benefício para a evolução das transações comerciais? Você consegue visualizar novas formas de moeda? Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, ative o sininho, curta e compartilhe. Seu apoio é muito importante.